Ave Império, Ave Maria, tudo bom, meu povo? Eu vou ver a reunião ministerial e depois vamos ver os melhores momentos. Eu vou separar pro editor não ter que ver esta 1 hora desta merda, mas faz parte. Eu vou ver inteiro, vamos ver as coisas e você já vê que eu tô no ânimo do Alckmin aqui no canto, tá ligado? E coitada dessa mulher de Libras, né? Tem que entender o Lula, perdão. Mas vai ser algo interessante. Pois é, aquele cabeludo. A gente sabe quando eu fiz uma reunião com aquele prêmio Nobel da Nigéria. E aquele escritor, ele tem 91 anos de idade. 91. Eu fiquei impressionado com a agilidade física dele com 91 anos de idade. E o cabelo dele parece algodão doce. Eu levantei, pedi licença para ele para puxar o cabelo dele, para ver como é que o cara faz um negócio daquele. Sabe um capucho de algodão? Eu falei, vou fazer no meu também. Aí levantei para ver o dele. O que me impressionou é um cara com 91 anos, com a agilidade dele. A agilidade mental e a agilidade física. Tem apenas 11 filhos, sabe? E eles estão discutindo um negócio bonito que é sair do ponto de chegada dos escravos no Brasil e retornar para vários países de onde partiu os escravos para o Brasil. É uma viagem de navio que vai começar, acho que em junho do ano que vem, para ver se eles fazem essa pesquisa, sabe, de retorno ao continente africano. Depois eu vou me inteirar e passar para vocês, sabe, a epopeia que um homem de 91 anos pretende fazer. Bem, companheiros ministros, companheiras ministras, companheiros da imprensa, companheiros liderados pelo Stucker, que é o chefe supremo dos fotógrafos, dos câmaras e dos jornalistas. Essa vai ser uma reunião mais especial e uma reunião mais curta. Ela Graças vai a ter Deus, poucos puta que ministros pariu, reunião de falando. 4 horas. Os ministros que vão falar aqui vai ser o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, Que homem. o ministro Rui Costa, o ministro Haddad, a ministra Gleice, o ministro Mauro Vieira e a ministra companheira Gleice Hoffmann e o Sidônio, que vai falar de comunicação. É uma reunião, depois eu sei que o companheiro Alckmin vai fazer uma viagem muito importante, eu considero uma grande viagem para o México, a pedido da presidenta Cláudia, aceitando um oferecimento meu, depois da taxação dos Estados Unidos, eu conversei com a Cláudia e disse para ela que eu ia mandar o meu vice-presidente da República e alguns ministros e empresários para que a gente possa descobrir o potencial de relação que tem entre México e Brasil. Então, isso vai ser uma viagem muito importante e eu estou muito certo, Alckmin, que será uma viagem de sucesso. E eu pretendo terminar essa reunião antes do almoço, para que cada um almoçar, sabe, com quem tinha combinado de almoçar. Vai acabar assim. Nós estamos vivendo um momento, eu diria, histórico importante, porque é um momento de desafio para nós. Todo mundo sabe o que tem acontecido a nível internacional, todo mundo tem acompanhado há longo tempo a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, e todo mundo sabe que essa guerra está para chegar no final. Ou seja, eu acho que tanto o presidente Putin quanto o presidente Zelensky já sabem o limite de onde vai essa guerra. A Europa já sabe o limite, o Trump já sabe o limite, então eu acho que estão apenas aguardando o momento que eles tenham coragem de anunciar o fim dessa guerra. Na verdade, eu acho que a preocupação maior de todos eles agora é quem vai ficar com a dívida da guerra. Quem vai ficar com a dívida da guerra? Porque alguém vai ter que tentar ajudar a recuperar a Ucrânia, alguém vai ter que tentar se rearmar outra vez. A União Europeia aprovou 800 bilhões de euros, sabe, de rearmamento de todos os países da União Europeia, quando a gente estaria precisando de dinheiro. Cara, esse negócio dos 800 bilhões da Europa é um negócio complicado. Por quê? Porque isso vai gerar uma inflação, não tem de onde tirar esse dinheiro. Estão quebrados devido à guerra. E Bitcoin vai estourar.
para acabar com a fome ou para, quem sabe, manter as florestas em pé, já que a gente vai ter a COP30 em Belém. Depois nós temos a continuidade do genocídio na faixa de Gaza, sabe, que não para, todo dia tem uma novidade, todo dia mais gente morre, todo dia crianças que estão com fome aparecem na mídia, crianças totalmente esqueléticas, sabe, atrás de comida e são assassinadas como se estivessem em guerra. São assassinadas como se fosse do Hamas. E vocês percebem que a fragilidade do mundo é tão grande, a fragilidade da governança cobrável é que ninguém toma atitude. Ou seja, é por isso que nós estamos há muito tempo reivindicando essa questão de mudança na governança da ONU para que tenha alguém que tenha interferência de parar com um genocídio como esse, de parar com uma guerra, de evitar uma guerra, coisa que nós não temos hoje. Meu companheiro, eu acho muito bom isso. Porque nós estamos num país que está tendo uma guerra civil. Eles não têm controle da sua própria nação. Quem manda no país é um juiz. Direitos humanos do nosso país tem o juiz da Suprema Corte do nosso país, que dizem que cuida de tudo, né? Está sendo sancionado por uma lei que foca única e exclusivamente em direitos humanos, que é a Lei Magnitsky. E ele me disse que está falando com a ONU para ver alguns assuntos humanitários, né? Como a pobreza, a questão de fome. É uma sacanagem, né? É uma sacanagem, mas tudo bem, né? É Lula. Vamos continuar. É por isso que nós vamos continuar brigando para que a governança mundial seja repensada, fortalecida com a entrada de muitos outros membros. E tem a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, O que ele quer fazer, meu pai do céu? O que ele quer fazer? Porque, tipo assim, vamos ouvir mais um pouco? Deixa eu ver. Pera, vamos reouvir essa porra? sabe, manter as florestas em pé, já que a gente vai ter a COP30 em Belém. Alguém vai ter que tentar se rearmar outra vez. A União Europeia aprovou 800 bilhões de euros, sabe, de rearmamento de todos os países da União Europeia, quando a gente estaria precisando de dinheiro para acabar com a fome ou para, quem sabe, manter as florestas em pé, já que a gente vai ter a COP30 em Belém. Depois nós temos a continuidade do genocídio na faixa de Gaza, sabe, que não para, todo dia tem uma novidade, todo dia mais gente morre, todo dia crianças que estão com fome aparecem na mídia, crianças totalmente esqueléticas, sabe, atrás de comida e são assassinadas como se estivessem em guerra. São assassinadas como se fosse do Hamas. E vocês percebem que a fragilidade do mundo é tão grande, a fragilidade da governança cobrável é que ninguém toma atitude. Ou seja, é por isso que nós estamos há muito tempo reivindicando essa questão de mudança na governança da ONU para que tenha alguém que tenha interferência de parar com um genocídio como esse, de parar com uma guerra, de evitar uma guerra, coisa que nós não temos hoje. É por isso que nós vamos continuar brigando para que a governança mundial seja repensada, fortalecida com a entrada de muitos outros membros. Você tá brincando, né? O cara tá falando pros outros países focar em outras coisas em vez de armamento, tudo bem, beleza. Mas ele fala que mudar o foco do mundo na questão, tipo assim, criança morrendo de fome, gente morrendo, outras questões, sendo que nós vivemos num país onde. Ele falando dos direitos humanos, né? É onde o Brasil é o ministro do STF é sancionado por uma lei que afeta única e exclusivamente pessoas que quebraram direitos humanos, né? Desrespeitaram direitos humanos, né? Eu acho isso maravilhoso. E ele fala isso como se fosse algum país bom. Nós estamos num país que não tem saneamento. Eu acho que a Índia passou nós de saneamento básico recentemente. Tem uma guerra civil contra o crime nessa federação. E o cara vem com lugar de fala. Eu entendo porque os europeus estão achando ele uma piada. Porque ele... Continuando. Tem a questão da última novidade, que é
a posição seja repensada, fortalecida com a entrada de muitos outros membros. E tem a questão da última novidade, que é a guerra, de evitar uma guerra, coisa que nós não temos hoje. É por isso que nós vamos continuar brigando para que a governança mundial seja repensada, fortalecida com a entrada de muitos outros membros. E tem a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele, ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs é um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. Peraí, você obedece a legislação e a Constituição do nosso país? Porque você tá falando que nossa Constituição é coisa mais obedecida, né? Pelo que tá falando. Eu não entendi o que ele falou. Então ele deve honrar a Constituição, ele, o STF e demais, né? Vamos lá pra situação. Ele fala disso, né? Grita, coisa, valendo um embate com o Trump, uma guerra perdida, né? E é ridículo, porque os outros países do mundo não estão nessa briga. A China pulou fora, a Rússia tá querendo pular fora, e ele vai fazer uma briga que ele vai meter um monte de brasileiro se sacrificando pra uma guerra perdida por um cara que não vale a pena. Tirando, tô falando a questão do ministro sancionado, a questão porque tem as coisas que tem que fazer no Brasil são muito simples que o Trump tá pedindo. Deixar o Bolsonaro, parar de perseguir o pessoal do Rio de Janeiro, eu incluo o Bolsonaro nisso no meio, e começar a valer a Constituição. E liberdade de expressão. Não, mas não, ele começa fazendo, eles fazem todo eu não consigo pronunciar a palavra, faz todo um jogo de palavras para dizer que filha de soberania. Só que isso você vai acabar trazendo uma pobreza para a federação inacreditável, né? Mas tudo bem. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Esses são assuntos importantes que estão na pauta. Eu quero comunicar à imprensa que esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad, aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos. De ninguém. De ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro. E depois, uma coisa importante, companheira Grace, que eu acho, é que o Congresso Nacional precisava começar a discutir. Eu fiz uma relação dos maiores traidores da história da humanidade. Sabe, eu não estou com ela aqui porque esqueci de trazer. Mas é o seguinte, o que está acontecendo hoje no Brasil, com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil.
Isso é inexplicável. Nós vamos ter que fazer disso uma frente de batalha no campo da política, não é no campo do governo, para que a gente possa fazer com que esse país, sabe, seja respeitado. Não é possível, eu não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a disfarçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria, ele está adotando os Estados Unidos como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. Isso não é aceitável e é importante que cada ministro, nas falas que fizerem daqui para frente, façam questão de retratar a soberania desse país. Soberania, soberania. Cara, ele acabou de atacar o Trump, falou que o Trump se acha o rei do mundo e agora tá culpando o Bolsonaro. E menos 10 minutos. Foi menos 10 minutos aqui. Ele ataca o Trump, fala que o Trump acha, fala que não mexe na mesa de negociação, não é igual. Freitou com a mulher do México. E culpa do Eduardo. O Eduardo tá se esforçando, tudo bem, na questão da Magnitsky, principalmente esse pessoal que tá atacando liberdade de expressão, perseguindo a direita no país. Mas ele acabou de virar uma briga, fazer um atrito com o próprio presidente do Trump, e agora tá fazendo completamente do Eduardo. Ele chama de ditador? Isso daqui é papo de ditadura. É papo de ditadura. É, os traidores da pátria, né? Meu Deus do céu. Mas tudo bem, né? Nossa, tem muito tempo ainda, Deus do céu. Nós aceitamos relações cordiais com o mundo inteiro, mas não aceitamos desaforo e ofensas, petulância de ninguém. Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado, sabe, o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda... Deixa Você vê que aqui na mesa... Deixa eu só marcar aqui. Vou colocar aqui 18h30. O desaforo e ofensas, petulância de ninguém. Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado, sabe, o império. Ô pecado! Nunca vou perdoar o exército por isso. Você vê aqui, ó, na mesa. Os meninos estão correndo de bater mal, hein? Os meninos estão correndo de bater mal, rapaz. Aquela povo desanimado, o nego tá bebendo. Sabe que se faz uma coisa errada pode levar uma sanção, né? Mas faz parte. Você vê que o pessoal, principalmente o pessoal da União, velho. Aqui é o do INSS, olha ele aqui, ó. O pessoal da União não tá muito animado, não. Nem do PP. Mas faz parte, vamos lá. Olha aqui a Damares. Não, Damares não. Aí eu joguei errado. Aquela que foi... que sempre aparece nas eleições, velho. Do ambiente. Ah, esqueci. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. Ah, não fala isso. Não faz eu sonhar. Não faz eu sonhar. A gente não quer mais. A gente Eu quero. Sabe, esse país democrático e soberano. Dom Bertrand vai fazer uma maravilha agora. Republicano, que republicano. Nós aprendemos a construir. Dito isso, eu passo depois eu vou falar outra vez. Ah, não. Aí eu vou falar para os ministros. Eu queria aqui passar a palavra para o companheiro Alckmin, que, muito tranquilo, de forma soberana, vai falar aqui uns 10 ou 15 minutos para nós sobre a situação do nosso desenvolvimento e crescimento no Brasil. Não lembro o nome dela ainda, velho. Presidente Lula, colegas, ministras, ministros. Tirou foto com 3 oitão, né, agora, né? Vou usar os 10 minutos, vão ser 9, cronometrando aqui. Mas começar dizendo como eu tirei o boné, porque eu acredito
que é dos carecas que elas gostam mais, né? Ai, Deus, eu vou... Mas primeiro, brincando. boas Ele levou uma ordem do patrão. Levou uma ordem do patrão e... notícias. Aí o presidente Lula lançou ontem o programa Desenvolvimento e crescimento no Brasil. Presidente Lula, colegas ministras, ministros, rigorosamente aqui no horário, presidente, não vou usar os 10 minutos, vão ser 9, cronometrando aqui. Mas começar dizendo como eu tirei o boné, porque eu... Patrão xingou, comanda cair em tirei pé. o boné porque eu acredito que é dos carecas que elas gostam mais, né? Ele tirou volta do peito, então, né? Boas notícias. Aí o presidente Boa Lula noite. lançou ontem o programa para bens e capital. Então, 10 bilhões do BNDES, Vamos ver essa porra aí, 2 né? bilhões da FINEP, Luciana. E Haddad, 10 bilhões do BNDES. Então, são 12 bilhões com juros menor, vão variar entre 8% e 10%, para bens e capital. Renovar, presidente, o parque industrial brasileiro, máquinas, equipamentos. As máquinas estão com 15 anos, 14 anos em média. E a depreciação estava levando 15 anos para depreciar uma máquina. O presidente Lula lançou depreciação acelerada, deprecia em 2 anos. E agora financia 12 bilhões para a renovação do parque industrial brasileiro, ganho de competitividade, redução de custos e melhor produtividade. Segunda boa notícia é o carro sustentável. O presidente Lula lançou o IPI 0 para aquele carro de entrada. O que é o carro? E está um sucesso. Está vendendo quase 17%. Eu tenho fim de semana visitado concessionária de automóvel lotado. Então, o que é o carro sustentável? É um carro que 80% ele é reciclável, reciclabilidade dele, não emite mais que 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado, então ele polui menos, ele é flex, e é o carro 1.0. 5 montadoras já se credenciaram e estão vendendo. A Volkswagen, o Polo, a General Motors, o Onix, a Renault, o Kwid, a Hyundai, o HB20, e a Fiat Stellantis 2, o Argus e o Onix, Mob. Então, são 6. Tem carros sendo vendido a R$ 63 mil. O IPI veio para 0, a montadora dá desconto, a concessionária dá desconto, o marco de garantia que o Congresso votou a lei ajuda a melhorar o spread e aumentar a oferta de crédito. Então, sucesso absoluto aí do carro sustentável. Importância social, pessoas de menor renda poder ter acesso a um carro novo. Importância econômica, emprego, indústria crescendo, concessionária vendendo, e importância ambiental. Depois, 1 minuto, presidente, sobre a questão das tarifas. O último número que nós temos é 41,3% estão excluídos da tarifa de 40%. Então, são produtos que foram excluídos. Avião, suco de laranja, ferro-liga, então 41% excluído. 23,2% na chamada seção 232. É uma seção que nós estamos com o mundo inteiro juntos. Aço, alumínio e cobre, é 50%, mas para o mundo inteiro, não perdemos competitividade. Automóvel e autopeças, 25%, mas é para o mundo inteiro, então não é só para nós. Aí temos pequena empresa, agora as empresas que exportam, enfim, pequena média americana, extremamente injusta, e o ministro Fávaro também, e tem possibilidades na área agrícola, biocombustível, avião, energia, industrial, enfim, um conjunto aí de encontros, estão indo quase 100 empresários brasileiros também nesse grupo. Mas destacar aqui a injustificada medida americana, extremamente injusta, e a disposição do presidente Lula do diálogo permanente para a gente corrigir
que dava mais força para a pequena empresa, agora as empresas que exportam para os Estados Unidos ampliou para pequena, média e grande. Então, ela vai ter 3% de crédito para poder abrir novos mercados. Então, drawback reintegra crédito, fundo garantidor e buscar novos mercados. E aí estamos indo daqui a pouquinho para o México, Simone Tebet vai conosco, a ministra, o ministro Fávaro também, e tem possibilidades na área agrícola, biocombustível, avião, energia, industrial, enfim, um conjunto aí de encontros, estão indo quase 100 empresários brasileiros também nesse grupo. Mas destacar aqui a injustificada medida americana, extremamente injusta, e a disposição do presidente Lula do diálogo permanente para a gente corrigir essa extremamente injusta e a disposição também nesse grupo. Mas destacar aqui a injustiça. Encontros estão indo quase 100 empresários brasileiros também nesse grupo. Mas destacar aqui a injustificada medida americana, extremamente injusta, e a disposição do presidente Lula do... Ele tem culpa disso. Se ele tivesse falado da dolarização, de tirar o dólar como moeda mundial, até o BRICS pulou fora, ele que está disposto, ele que fez esse negócio. Mas você vê como ele fala diferente, né? Cara, o pessoal tem muita raiva dele, ele é um vendido, provavelmente, né? Tipo assim, ele acabou com a carreira dele política. Agora, se tivesse aceitado mais com a direita, provavelmente ele poderia até tomar um governador de algum estado, sabe? São Paulo novamente. Presidente, eu acho que não. Porém, essa escolha que ele fez foi realmente muito triste agora, mas você vê que ele fala bem, ele é realmente um político. Diálogo permanente para a gente corrigir essa questão. Enquanto isso, medida focada, pontual, temporária, de apoio às empresas e preservação do emprego. Obrigado. Aqui, Rui, antes de passar a palavra para você, eu queria dizer ao companheiro Lewandowski da minha solidariedade. E agora que ele fala? É agora que ele fala. Do governo a você por conta do jet responsável dos Estados Unidos de... É agora. Aqui, Rui, antes de passar a palavra para você, eu queria dizer ao companheiro Lewandowski é agora. Da minha solidariedade e da solidariedade do governo a você por conta do jet responsável dos Estados Unidos de caçar o teu visto. Na verdade... Era especulação isso, que ele tinha sido caçado, tá ligado? Porque o Figueiredo falou, né? Não, mas o Figueiredo... Quando o Figueiredo fala, eu vejo como verdade. Realmente, porque tudo que ele tá dizendo nunca deixou. Mas ainda não tinha uma certeza, né? Então agora tem uma certeza do próprio governo, né? Que ele perdeu o visto e seus familiares, né? Eu acho que os outros ministros não gostaram muito disso, não. E ele não falou nada, né? Vamos ver agora o que o Lula vai falar. Eu acho que eles estão deixando de receber uma personalidade da tua competência, da tua capacidade. Eu acho que é vergonhoso para eles e não para você. Você deve ter orgulho de saber o que você fez, que fez com que os caras tivessem tanto ódio no Brasil, que chegasse a suspender o visto do nosso ministro da Justiça. Essas atitudes são inaceitáveis, não só contra o Lewandowski, mas contra os ministros da Suprema Corte, contra qualquer personalidade brasileira. Sabe? Então, minha solidariedade, Lewandowski. Rui Costa. Ele tem que falar isso, tá ligado? Porque vai ter mais gente vai pular fora, e ele tem que demonstrar esse apoio. Ele tem. É uma situação muito triste, né? Por causa que o governo e esse pessoal vai percebendo que vai perder nos Estados Unidos. E tipo assim, pra esses caras ir pros Estados Unidos é a coisa que mais importa, porque é status pros caras, né? E ele perdendo, ele tem que mostrar isso. Pra nós da direita é muita coisa, mas ele tem que falar pra pelo menos os caras que estão abaixo. Como foi falado até, o ministro Alexandre de Moraes recentemente não tá conseguindo encher seu gabinete de assessores de juízes. Porque o pessoal abaixo já tá com medo. E ele fala um bagulho desse na reunião, mostra que o pessoal tá largando a mão. Mas vamos lá. Bom dia, presidente. Bom dia, vice-presidente Alckmin. Saudar a todos
ministros, ministras, iniciar desde já agradecendo, e aqui nós apresentaremos algumas lâminas apenas para ilustrar um esforço de cada uma das ministras e cada um dos ministros de desanimado, suas né? equipes, para em 2 anos e 8 meses apresentar, eu diria, uma grande reviravolta. Não, o país tá uma maravilha, né? O país tá uma maravilha, né? Ainda bem que foi sem reviravolta, né? Foi uma maravilha. Até tô morrendo. Oi, meu pai do céu. Mas tá numa animação, né, rapaz? Que estamos fazendo no Brasil, ao Globo de Sidônio, dando a volta por cima. Dando Bota a confiar. apresentação aí na tela, por favor. Olha o slide. Quem que fez o slide? Foi o GPT, o Catricho. Fizemos, pode passar, um roteiro, que aqui tem os pontos que nós vamos abordar. Próximo. E só destacando, o presidente se referiu na sua fala, a reunião de hoje será pouco diferente das anteriores, onde nós fizemos uma fala de cada um dos ministros e o presidente optou por separar as reuniões, o seu reunião mais geral. É que se for botar para todo mundo falar, vai ficar 4 dias, né? 40 ministros? Programa aí, reuniões específicas por setores, onde, ao invés de uma fala mais curta de cada ministro, nós poderemos aprofundar em cada tema. Então, terá uma reunião de infraestrutura, uma de desenvolvimento. O social será dividido em 2 grupos, social 1 e 2. É legal, porque isso que ele está falando é um problema da própria governo Lula, porque é muito ministro, tipo assim, é muita pasta parecida, tá ligado? Aí isso que ele tem que colocar não sei quantas pessoas para ter apoio às boquinhas. E agora na reunião 40 pessoas vai ter que falar, porque tipo, tem pauta, tipo assim, vamos ver, o direitos humanos e família, dá pra colocar no mesmo lugar, velho. Pô, e tem umas trocentas tem uns 40 de desenvolvimento. Tem uns 40 de desenvolvimento. Não tem 1 ou 2, tem 40 de desenvolvimento, tá ligado? Aí você faz essas trocentas pautas aí, e agora vai ter que fazer reunião pra cada pauta. Ai, meu Deus. Conforme está na tela, e o institucional. Meu Deus, vai tá tendo um slide pra como vai ser essa reunião. Você tá brincando comigo. Ó o Ministério da Pesca. Aí sim, rapaz. Vocês estão brincando comigo? Vai ter uma reunião para separar os grupos. Juntar tudo no Ministério da Infraestrutura, Desenvolvimento, que é da Economia, né? Social junta os 2 em um, mas institucional não dá. Institucional tem que ser separado, né? Mas... Ai, Deus. Bora! Participação em todos os grupos. Vê. Secom. Vambora. Então, o gabinete, a partir de hoje, já vai definir o calendário e nós iremos, portanto, nessas reuniões, cada ministro fará a sua apresentação mais detalhada, com mais slides, mostrando todo o seu trabalho. E aqui, tem que mostrar, porque não vê. Já, eu sei que muitos desejariam ter mais lâminas aqui expostas, mas para a gente cumprir o tempo, nós apenas vamos fazer um panorama dos ministérios, das ações nesses 2 anos. Pode passar? Então, aqui nós vamos abordar primeiro os desafios que eu acho que estão colocados para nós nesse período, onde nós estamos programando um foco nas ações e anúncios já realizados, em especial naquilo que mais toca o coração, a alma e o cuidado com as pessoas. E é importante que nós possamos destacar as entregas, dando capilaridade a esta comunicação e a essas entregas com a presença, seja física, seja virtual, seja através de entrevistas dos ministros e dos técnicos nos estados. Então, aumentar a presença nossa
nos estados, e importante sempre aquilo que, didaticamente, as pessoas mais conseguem entender, quando você compara o antes e o depois, como estava e como está. Isso é muito didático, é importante que a gente possa comparar, porque em todos os itens, sem exceção, nós vamos ter resultados muito mais positivos. Vamos lá? O Brasil dando a volta por cima, e aqui a gente destaca o Brasil sem fome, e a gente pode comemorar 2 anos e 8 meses do retorno do presidente Lula, do nosso governo. Esse é um trabalho coletivo do conjunto dos ministérios, e cada um pode dizer que tem uma gotinha nesse oceano de ações que resultaram em retirar o Brasil do mapa da fome e alcançar menores índices da história de pobreza e de extrema pobreza, e reduzir as desigualdades. É importante que a gente possa comparar, porque em todos os itens, sem exceção, nós vamos ter resultados muito mais positivos. Vamos lá? O Brasil dando a volta por cima, e aqui a gente destaca o Brasil sem fome, e a gente pode comemorar 2 anos e 8 meses do retorno do presidente Lula, do nosso governo. Esse é um trabalho coletivo do conjunto. Impressionante, né? Lula entra no governo, a fome some, né? Mas tudo tá ficando mais caro, né? Não, a comida vai ficar mais barata, tá? Porque com a diminuição das importações externas devido às tarifas, provavelmente o produtor que vendia para o exterior vai começar a produzir, vai mandar para cá. Vai ficar mais barato. Mas não quer dizer que isso vai durar não, tá? Mas é impressionante, Lula no poder, a fome parece, né? Nem parece, gera comida, né? Impressionante, não é amizade não, né? Vamos embora. Dos ministérios, e cada um pode dizer que tem uma gotinha nesse oceano de ações que resultaram em retirar o Brasil do mapa da fome e alcançar menores índices da história de pobreza e de extrema pobreza, e reduzir as desigualdades, portanto, ao menor nível desde 2012. E haveremos de chegar até o ano que vem com índices ainda menores do que alcançamos esse ano, que equivale aos de 2012. Isso pode ser verdade. Na saúde, aqui o ministro Padilha... Pode ser verdade por aquilo que eu disse, sabe? Por causa que, como a comida vai ficar mais barata por causa da diminuição das importações externas, mas não quer dizer que isso vai durar, não. Que sucedeu a ministra Nízia. Presidente, aqui é um marco muito relevante do seu governo. A Simone Tebet está numa animação. A Simone Tebet está numa animação. Será que ela está preocupada com também levar uma Magnitsky? Eu não sei, velho, mas eu sei que ela tá desanimada, velho. Pra mim, assim, ó, 40 pessoas em uma sala, rapaz. Nunca, isso foi de manhã, né? Mas ela tá desanimada pra caramba, né, velho? E também é uma tristeza, né? A família toda na política, não tá o Lula, né, velho? Eu não entendi o que ele falou. 12 milhões de procedimentos foram realizados no ano passado. Isso significa, presidente, 37% de aumento em relação a 2022, com certeza, ao finalizar esse ano, Padilha terá ainda números muito mais robustos para apresentar, porque o senhor acrescentou ao que vinha sendo feito até o ano passado, o programa agora tem mais especialistas, que inclui a realização de exames e serviços e cirurgias em rede de filantrópicas e hospitais privados, através do pagamento feito com dívidas que esses entes tinham com a União. Então, já começamos nesse novo programa com o mutirão, aí está exemplificado nas universidades, já com 12 mil mutirões, nos primeiros mutirões nas universidades federais, e 14 mil nas áreas indígenas. E aqui é importante que os ministros possam ter esse dado. Presidente, muitos estados e municípios apresentavam à União, o SUS é tripartite, propostas para colocar serviços em funcionamento, um UBS, um CAPS, um hospital, um tratamento de câncer,
um serviço de hemodinâmica e a União, durante o governo anterior, simplesmente não credenciava, não habilitava o serviço. E, portanto, ao não habilitar, a União não dava a sua conta. Muitos estados e municípios apresentavam. Então, já começamos nesse novo programa com o mutirão, aí está exemplificado nas universidades, já com 12 mil mutirões, nos primeiros mutirões nas universidades federais e 14 mil nas áreas indígenas. E aqui é importante que os ministros possam ter esse dado. Presidente, muitos estados e municípios apresentavam à União, o SUS é tripartite, propostas para colocar serviços em funcionamento, um OBS, um CAPS um hospital, CAPS não precisa de um monte aqui nesse país. Meu pai do céu, pode fazer CAPS, não precisa de muito. Um tratamento de câncer, um serviço de hemodinâmica e a União, durante o governo anterior, simplesmente não credenciava, não habilitava o serviço. E, portanto, ao não habilitar, a União não dava a sua contraparte ao serviço. Ou esse serviço não iniciava, ou o município e o Estado tinham que arcar sozinho com esse. Eu não entendi muito bem, né? Mas é que isso deve gerar um custo, né? E se eu acho que o governo anterior não via que isso poderia ser sustentável, ele nem dava alegação. Esse governo prefere construir um monte e depois para sustentar é a Janja, né? É a Janja que sustenta, tá ligado? Vamos ver. Esse esforço de melhorar o atendimento das pessoas. E o senhor habilitou 16.744 novos leitos de saúde e hospitalares desse país. 4.000 de UTIs e 2.392 novos serviços habilitados. Então, esse é um dado que é importante a gente comparar, porque é a afirmação do SUS e do Pacto Federativo de respeito aos estados e municípios que ampliam os seus serviços. Eles falando de Pacto Federativo, né? Sendo que eles apoiaram aquela reforma tributária que basicamente esqueceu dos municípios, né? Mas tá beleza, tá beleza. Energia de graça para 60 milhões de brasileiros. Alguém vai ter que pagar, não tem prato de graça. Que já está em vigor, e a partir de janeiro de 2025 isso será ampliado com desconto para quem ganha entre meio e um salário mínimo. Quem vai ter que pagar? Quem vai ter que pagar? Acredita? Vai ser você. É sim, você. E esse número, portanto, alcançará 55 milhões de pessoas. Isso aqui, para quem tem conta até 80 quilowatts e ganha até meio salário mínimo de renda per capita e está isento da sua conta de energia. E, provavelmente, na próxima semana, o gabinete está definindo a data exata, o presidente irá formalizar e lançar o programa Gás do Povo, que vai beneficiar 15 milhões de famílias. O gás caro pra caramba, como eu posso dizer? Nego deixa caríssimo, né? O gás com imposto, né? Cobra tudo, Petrobras tá sendo... Tá situação inacreditável, né? Cobra caro, aí tem que subsidiar com o próprio dinheiro que é tirado do imposto. Eu nunca entendo isso. Tipo, em vez de deixar mais barato, eles deixam caro. Aí eles subsidiam só de uma parte da população. Então todo mundo paga por uma parte ser beneficiada, sendo que todo mundo se lasca. E o melhor, eles saem como bonzinho. Eu amo o governo Lula. E atendendo, portanto, 46 milhões de brasileiros, garantindo que todo... Cara, isso que eu não entendo. É um quarto da população brasileira beneficiada do negócio. É assim que funciona. Alguém tem que sustentar isso. Tipo assim, se eles vão ter que... Se alguém vai ser beneficiado, alguém vai ter que pagar. E quem paga? As famílias de baixa renda têm acesso a um botijão de gás. Isso, além do benefício econômico financeiro, tem a prevenção de retirar crianças, idosos e pessoas familiares que
regularmente vão para o hospital de pronto atendimento de queimados para cuidar de queimaduras ao cozinhar com álcool. Essa realidade nós queremos mudar com esse programa e, portanto, não cuidando apenas da situação financeira. Eu não sabia disso. Tem gente que não está tendo gás de cozinha, está tendo que cozinhar com álcool? Nossa, mas eu achei que a combustão do álcool era bem rápida e é perigoso, né? É realmente uma situação que eu não sabia. Mas cuidando da vida e da saúde de crianças e de pessoas que... Se eu tirasse esse imposto, diminuir o valor do Estado, deixar o gás mais barato, não, né? É impossível, né? Meu Deus, tipo, em vez de tirar metade desses ministérios aí, não vem em jogo não, né? Constantemente são queimados. Pé de meia, próxima página. 5,6 milhões de jovens desde 2003. Esse pé de meia é uma situação que poderia dar até impeachment do Lula, pelo que eu lembro. Porque pegou um orçamento sem ter aval do Congresso. A situação do pé de meia é muito feio, tá ligado? Eu não sei como se resolve. O governo Lula dá um jeito em tudo. Mas é uma situação pesada. E aí todos conhecem o programa, R$200 para o aluno estudar, mais 1.000 no final do ano. E ao longo de 3 anos são 3.000 se ele concluir o seu ensino. Os alunos estão querendo estudar, né, gente? O QI brasileiro, como o QI do mundo, tá caindo e o nego não quer estudar. Porque às vezes ele percebe que fazer dancinha ou ir pro crime vale mais a pena, né? Porque eu acho que é só 30%, 20% das empresas no Brasil dura 5 anos, enquanto alguém que comete um crime é só 5% de chance do inquérito pegar. Inquérito policial. Em vez de querer resolver essas coisas, não. Dá um dinheiro que é uma migalha, né? Mas tá bom. Esse pé de meia pode dar um puta problema pro governo. Isso tem resultado, presidente, redução da desistência dos estudos, tem significado aumento das inscrições do Enem e, portanto, os resultados já são extremamente positivos do Enem. Ele falou que foi beneficiado, deixa eu ver isso mesmo. Novas matrículas em tempo integral, novas matrículas em tempo integral, todas as etapas sendo equivalente a 46 mil salas de alunos. 1 milhão de novas inscrituras previstas em 2025, isso não pode ser variação, não? Não é por causa do pé de meia isso, gente. Não, aumento consistente das inscrições do Enem. 72%. 72,6% dos mais de 1,1 milhão de estudantes concluíram o ensino médio na rede pública, confirmam a participação. Eles confirmam, mas participar outros 500, né? Bilhões de carteiras de empréstimo para isso daqui, né? Isso daqui que pode dar do problema. Vamos embora. E ao longo de 3 anos são 3.000 se ele concluir o seu ensino. Isso tem resultado, presidente, redução da desistência dos estudos, tem significado... Ô, gente, eu irei separar esse vídeo em 2 etapas, pois tá muito grande e é muita coisinha, tá? Fiquem com Deus e até mais.